cruzeiro e sem a expectativa de tê-los, né? Em determinado momento eu consigo fazer mais vídeo e perturbar um pouquinho mais. Quis deixar registrado aqui, hoje é quarta-feira, hoje é dia 23 de outubro de 2019 e hoje é aniversário de Edson. Hoje é aniversário do Edson Arantes do Nascimento, um menino mineiro, pobre, filho de um jogador mediano de futebol chamado Dondinho, que adorava o goleiro do time do pai dele, que se chamava Bilé. E que de tanto brincar de Bilé, acabou se transformando em Pelé. Um dia não haverá mais o Edson por aí para confirmar as histórias dele mesmo. Mas é importante que a gente coloque, que a gente sempre registre. Ele está fazendo 79 anos de idade hoje. Ele é um cara que suas decisões pessoais, principalmente depois de parar de jogar bola, são exacerbadas pelo tamanho que ele é, pelo tamanho que ele foi no futebol, mas que eu sempre tive isso na minha cabeça, de que eu dou ao Edson Arantes do Nascimento o direito de errar como qualquer um, principalmente como eu dou a mim mesmo, como nós somos muito indulgentes com a gente, com os nossos erros, como a gente minimiza o resultado dos nossos erros e maximiza o resultado dos erros dos outros. Voltando ao Pelé, ao Edson Arantes do Nascimento, eu nasci em 1969. Ao vivo, eu posso dizer que eu assisti uma ou outra jogada do Pelé no Cosmos, alguma coisinha que passava num jornal, alguma coisa assim. Cosmos era um time de festa, era um time que tinha os maiores jogadores do mundo e que tinha a intenção de implantar o futebol, o soccer, aos Estados Unidos, e conseguiu. O Pelé, o Edson Arantes do Nascimento, os torcedores do Santos, com muita justiça, querem ter o monopólio sobre poder falar, elogiar alguma coisa o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, mas eles não vão conseguir, porque não há comparativo com um jogador de clube, com o que Pelé fez, embora a enorme maioria dos seus feitos tenham sido feitas no Santos Futebol Clube. Há algumas lendas aí de que ele era corintiano e que ele chegou a fazer teste no Corinthians e não passou, porque era muito franzino e isso e aquilo, mas são lendas que a gente não consegue desvendar, e ele também não estaria disposto hoje a dizer. O certo é que ele, enquanto esteve no Santos, judiou e massacrou o Corinthians enquanto pôde. Volto aqui. O Edson Arantes do Nascimento, Pelé, eu nasci em 69 e não o vi jogar. Eu vi um pontapé inicial, uns 10 minutos de jogo dele, aos 40 e poucos anos de idade, um jogo festivo na seleção brasileira. E eu tinha na minha cabeça que não é tanto assim. Porque eu vi alguns craques, e eu tive o privilégio de ser contemporâneo de alguns craques realmente. Platini, Zidane, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, jogadores ótimos, mas coitados. E eu tinha na minha cabeça, não é tudo isso, não foi tudo isso. E um dia chegou aquele DVD, chegou na minha mão, o Pelé Eterno. E aí eu pude assistir, e aí eu pude entender. Eu sempre recomendo, esse filme deve estar hoje de graça no YouTube. Assistam Pelé Eterno.
dá para se ter uma noção, não só num contexto de resultado, mas num contexto de ação, num contexto do que ele significava dentro do time, contexto de que não há comparativos. A gente vai ver e se encantar com Messi, com Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo hoje. A gente vai se encantar com os craques, por exemplo, do meu tempo aqui, da década de 90, que são vários, mas a gente não vai conseguir chegar perto de uma expressão em futebol chamada Pelé. Existe uma brincadeira na Argentina em relação a Maradona e Pelé, e eles são meio que amigos até. E isso sabemos que é uma gozação do Maradona. O Maradona sabe disso. Alguns argentinos fanáticos não aceitam essa história, enfim. Mas talvez como eu precisassem assistir um Pelé eterno para entender. De qualquer forma, eu quis deixar registrado a importância de um sujeito que representa tanto de um esporte que eu amo tanto. Futebol para mim é realmente um esporte diferente e significa muito mais do que só o jogo, do que só o resultado, significa bastante mesmo. E eu devo agradecer, eu amante do futebol, e qualquer amante de futebol no mundo, devemos sempre em algum momento deixar registrado o nosso agradecimento a Edson Arantes do Nascimento. Sem sombra de dúvidas, o tamanho dele, o que ele fez, o que ele representou, pode não representar muito para você. Mas quando esse cara, e eu costumo realmente deixar isso sempre muito claro, é difícil eu falar sério sobre o Pelé, sobre o Edson Arantes do Nascimento, sem lembrar deste episódio específico para encerrar aqui esse videozinho. Uma comissão de jornalistas do mundo inteiro resolveu fazer uma eleição no século XX, lá mais ou menos na década de 80, eleger o atleta do século. Estava acabando o século XX e resolveram eleger o atleta do século. Sem sombra de dúvidas, Edson Arantes do Nascimento foi eleito. E ele foi ao estádio de Paris, que eu não me lembro o nome, de Paris. O estádio estava cheio para se entregar um troféu a Edson Arantes do Nascimento, um menino brasileiro pobre, nascido pobre, e que nem se tornou um grande bilionário, milionário como jogadores de futebol de hoje em dia o são. Mas o estádio de Paris cheio, lotado de pessoas que foram ver o menino Pelé, que gostava do goleiro Bilé, do Bauru. Foram ver o menino receber o troféu de atleta do século. E ele, muito tranquilo e calmamente, recebeu o troféu, agradeceu a todos em gestos, pegou o microfone e virou para os 4 cantos, 4 lados, cobrindo todos os ângulos de sua percepção, dizendo a cada virada: love, 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 love. Isso é de uma importância gigantesca. Estamos em 2019 e não entendemos que Pelé disse love, love, love. Tem uma música bacana do Caetano Veloso sobre isso. Música bacana do Caetano Veloso, isso é retórica, né? E eu acho que isso é importante. Talvez esse tenha sido o gol mais bonito da história desse cidadão que, dentro das 4 linhas, jamais será comparado a nenhum. Quando você começar a comparar, assista um pouquinho do que ele já fez, saiba um pouquinho do que ele já fez dentro de campo, e você vai entender
que a genialidade do Messi, do Cristiano Ronaldo, tem que ser aplaudida, tem que ser bem remunerada, mas que eles têm o juízo suficiente para saber que eles são menos. E que um cara como Pelé hoje não teria como medir. Não teria como medir. Agora, um cara como Pelé hoje realmente colocaria um menino Neymar, menino de 27 anos de idade, para pensar melhor na vida, para pensar melhor nas suas escolhas. Mas deixa isso para lá. Eu deixo muito claro, eu admiro o Pelé, eu admiro o Edson Arantes do Nascimento. Eu permito a ele os erros que teve, porque eu acho que ele errou muito mais como Oscar Schmidt. Ele errou pela inocência de pensar uma coisa ou outra. Ele errou na vida pessoal dele, tem filhos aí não declarados e tudo mais. Ele sofreu com um filho que acabou de ser libertado da cadeia, o Edinho, que se envolveu com tráfico de drogas, encontrou pessoas erradas e aprendeu errado. E esses são sofrimentos dele, nós não temos nada a ver com isso. Nós temos que olhar Pelé pelo que publicamente ele representou. Tanto para nós, quanto para o Brasil, quanto para um esporte que a gente tanto ama, e tanto pelo tamanho dos seus feitos de parar uma guerra na África, por exemplo, e tantos outros momentos, tá bom? Salve Pelé, salve Edson Arantes do Nascimento, viva a saudade de um tempo onde o nosso futebol falava mais alto e nos dava mais orgulho, mas que a gente troque esse orgulho do futebol por alguma coisa que a gente possa crescer aí mais pra frente, enquanto povo, enquanto população, enquanto marca de uma nação, não essa marca que nós estamos mostrando para fora do país. Muito obrigado, Pelé, muito obrigado, Edson Arantes do Nascimento. Valeu? Abraço, gente.